estão todos com o Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade. Eu já te agradeço. Estou feliz, irmãos, que mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco da palavra de Deus. Irmãos, eu estava decidindo lá para Betel, dirigindo para um povo que está fazendo um mapeamento do coração. O pastor está no supermercado já pegando o suco de uva para ser igualzinho lá. Irmãos, o pastor ligou, pergunta se dá para brincar na certa. Irmãos, tem que ser obediente, tem que obedecer e fazer a vontade de Deus. Irmãos, sermos obedientes à palavra de Deus, também é o nosso líder superior. Mas eu estou feliz, irmãos, no livro que eu leio com os irmãos no livro de Romanos, capítulo 4, e o versículo 1 para nós meditarmos na palavra de Deus. Diz o epígrafo: Abraão foi justificado pela fé. Que depois ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Nós começamos a ver que Paulo escreve carta, irmãos, a Roma, a igreja, naquele exato momento. Bem lembrar, irmãos, que Paulo não estava em Roma nesse exato momento, mas ele escreve carta para os irmãos que estavam lá em Roma. E Paulo, irmãos, começa a contar a história de um homem chamado Abraão. Paulo começa, irmãos, a contar a justificação de Abraão pela fé. E a igreja do Senhor, ela é, irmão, justificada pela fé. Nós somos, irmãos, justificados pela fé, pela confissão de Deus, qual nós confessamos a Cristo como Salvador. E isso, irmãos, gera em nós uma salvação, gera em nós uma santificação, e gera em nós também, irmãos, a justificação dos nossos pecados. Porque, irmãos, nós andávamos errantes, irmão, desviado por vir a ser pastor. Mas Deus, Ele nos achou, irmãos, a graça de Deus, ela nos encontrou, e por isso, irmãos, somos justificados pela fé. Porém, creu Abraão, irmãos de Deus, que depois de ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Nós começamos a ver que Deus, Ele chama Abraão. Veja, irmãos, que a Bíblia está falando de justificação, de obediência a Deus. E Deus, irmãos, Ele chama Abraão. Gênesis capítulo 12, Ele diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vê, irmãos, que Abraão, ele sai da sua terra, sai da sua parentela e segue viagem para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. Porém, irmãos, Abraão foi justificado pela fé, porque crê em Deus. Você já imaginou, irmão, Deus falar para alguém? É difícil, irmão, de hoje muitos acreditar, irmãos? Olha lá da tua família, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e tu vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como é, irmão, que alguém vai sair da sua casa, da sua família, o que tem lá, e vai para um lugar sem destino que Deus ainda ia te mostrar? Isso é fé, irmãos. Isso é ser justificado
E ali saíram para uma terra que Deus ainda de mostrar para Abraão. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, creu Abraão em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. E nós cremos em Deus, e isso também foi imputado como justificação do nosso pecado. Nós cremos em Deus, e isso foi imputado como justificação do nosso pecado. Paulo disse no livro de Timóteo, se não faz memória, irmãos, para Timóteo, ele fala que dantes de blasfemo, perseguidores cristãos, matava crente, prendia, perseguia, mas isso eu agi na minha ignorância. Uma coisa é o homem agir na direção de Deus, outra coisa é o homem agir na ignorância do seu raciocínio. E foi isso que Paulo enxergou, irmãos, que ele agia na sua ignorância. Ele fazia aquilo não por ter um conhecimento de Deus, não, irmãos. Paulo ele foi estudado, aprendeu que ele deveria defender o que ele era, fariseu. Paulo foi ensinado, mas ele também foi ensinado que era para defender o que ele era. E Paulo defendia o que ele era no caso dele, porém agia na ignorância. Mas Paulo ele foi justificado pela fé. Quando teve o encontro com Deus, aí a vida de Paulo agora ele muda. De Saulo de Tarso, perseguidor cristão, matador de crente, mostrava na esteio também. E agora Paulo se torna perseguido. Esse irmão Paulo, de perseguidor, foi justificado pela fé em Cristo. Ali teve encontro com Cristo, e de perseguidor passou a ser agora perseguido e amante das Escrituras e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. E se somos justificados pela fé, agora, como Paulo disse, irmão, nas suas cartas, andamos em novidade de vida. Paulo disse que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora não andamos mais pela carne, mas pelo Espírito. Difícil, né, irmão, nessa sociedade qual nós vivenciamos, ao mundo em qual nós vivemos, não fazemos parte dele, nós vivemos ainda aqui, né, irmãos, alguém levar uma vida regrada pela palavra, levar a sua vida santificada pela palavra de Deus, pela obediência e temor ao Senhor. Está difícil, né, irmãos? Tanta coisa por aí, né? Pessoas se modernizando, igrejas vão se modernizando, virando, irmãos, uma parafernália completa, irmãos. A gente vê homens aí zombando, irmãos, do Evangelho da palavra de Deus, vê igreja, irmãos, zombando, segundo igreja, mas zombando, irmãos, porém não é o Evangelho de Cristo. Paulo disse que ninguém é pregador, desde os anos que és pregador do Evangelho, era anatema, né? Do Evangelho. Mas nós sabemos, irmãos, que estamos numa sociedade corrupta. Mas a igreja, irmãos, permanece fiel. A igreja do Senhor permanece fiel para se encontrar com Jesus. Porque a Bíblia fala, irmãos, que uma vez santidade, jamais um cristão ele virá ao Senhor. Creu Abraão em Deus, isto foi imputado como justiça. Ora, aquele que crê e faz qualquer obra, não lhe é imputado como galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Irmãos, somos libertos pelo Senhor, fomos chamados, salvos, escolhidos, nome escrito no livro da vida. Somos a nação eleita, povo escolhido, somos sacerdócio real do Senhor. Deus, Ele nos escolheu uma nação para reinar, uma nação para fazer a vontade de Deus.
não somos justificados pelas obras. Não é isso, irmãos? Não é mérito humano. Paulo disse isso lá no Efésios capítulo 2, que a salvação não é do mérito humano. A justificação pela fé, ela não é do mérito humano. Não é por alguém ser bom, irmãos. Não. Não é por alguém ser merecedor, porque ninguém merecia. Não é por alguém dizer que faz obra e plano social e se achar que é salvo. Não, de maneira nenhuma. Mas é a graça de Deus. Foi o favor imerecido do Senhor, que justificou cada um de nós que estamos aqui, né, irmãos, nos deu vida, justificou nós das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas falhas, irmãos. Deus, Ele foi quem nos justificou. Aquele que faz o mal é imputado como galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, né, irmão? Aquele que vai, irmãos, para Deus, não por obrigação, nem obrigatoriedade, porque pensa muitas vezes que é obrigado a muita coisa, mas não é, irmãos. Nós somos livres por Jesus, pela graça de Deus, somos livres do pecado, e temos em nós, irmãos, um livre hábito, temos o direito de escolha. Viu, irmãos? Cada um de nós temos o direito de escolha. Se quer seguir a Deus, se não quer seguir o Senhor. Se quer fazer a vontade de Deus, também se não quer fazer a vontade de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele é justificado pela fé. Veja que Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com Abraão: olha, pega, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu mostrei. Ele foi justificado pela fé. E nós somos justificados, irmãos, pela graça de Deus. Olha, aqueles que fazem qualquer obra não é imputado como galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça. As obras dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Veja, irmãos, o que o salmista diz: que bem-aventurado o homem qual Deus ele imputa a justiça dele, contra dele justiça, irmãos. Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 5, um monte da bem-aventurança: bem-aventurado os pobres de espírito, né, irmãos? Bem-aventurados os mansos, porque ele era uma terra. Bem-aventurado, né, irmãos, os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus, irmãos, ele fala, irmãos, no da bem-aventurança no livro de Mateus capítulo 5, sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, né, irmãos, porque serão chamados de Deus. Não é isso, irmãos? Mas Davi diz que bem-aventurado no qual Deus imputa nele justiça, que ele é justo, irmãos. Jesus disse aí também: bem-aventurado e fornecer de justiça. Bem-aventurado o que é justo diante de Deus, que age em justiça, que faz as coisas certas com Deus do Senhor, que é obediente à palavra de Deus, que é obediente, irmãos, à sua liderança principalmente. É obediente à igreja do Senhor, irmãos. É obediente a Deus. Bem-aventurado o homem que Deus, irmãos, encontra nele justiça, né, irmãos, que é justo. Não é bom, irmãos, ser justo, né? Fazer as coisas certinhas, ser justo,
diante de Deus, diante dos homens, né, irmãos? Ter um caráter equilibrado. Bem-aventurado aqueles cuja maldades são perdoadas. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. Bem-aventurado a mim, irmãos, bem-aventurado a você, nós que estamos aqui nesta noite, quando puderam chegar, os que servem ao Senhor, bem-aventurado porque a sua transgressão foi perdoada. A graça de Deus chegou em nossas vidas, irmãos. Paulo disse isso, irmãos, após a sua conversão. Paulo ensinando da igreja de Roma, aos romanos, Paulo ensinando a respeito da bem-aventurança e também da justificação pela fé em Deus, já o alcançando de Deus a graça e a misericórdia, cujos maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, né, irmãos? Serve o Senhor alegre, feliz, né, irmãos? Vai ter vontade do Senhor. É como a Bíblia fala no livro de Jeremias, capítulo 17, não fala a memória, irmãos, versículo 7. Ele fala de bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como água plantada junto ao ribeiro das águas, que vê o tempo de sequidão, mas ela não recebe o calor, tem as suas raízes que para as águas. A mesma coisa, irmãos, é a vida do crente, ele é bem-aventurado, né, irmãos? O que tem é o Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque, irmãos, o crente poder estar firme na rocha, vê o vento, os vendavais, vê, irmãos, mas ele não se abala. Tem até o louvor que diz, irmãos, que o crente é como uma palmeira, que o vento vem, mas não leva. Está entendendo, irmãos? O crente é como uma palmeira, que o vento vem, mas não leva, irmãos. É como uma plantada junto ao ribeiro, que vem o tempo de sequidão, vem a luta, vem a prova, vem a perseguição, vem, irmãos, vem muita coisa, mas ele não se abala. Por quê, irmãos? Ele é um crente que confia em Jesus, ele é bem-aventurado, ele é como a água plantada junto ao ribeiro das águas, porque não recebe do vento calor. E o que é isso, irmãos? As tempestades da vida, as lutas, as aflições da vida, porque já não disse como querer aflição, mas vocês têm com ânimo. Se ele venceu, também vai vencer, irmão. Já deu graça da graça para cada um de nós vencer as adversidades da vida, as lutas, provas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, né? Mas que o homem crente deve se revestir das armaduras de Deus para que possa suportar no dia mau. Quem espera não chegar ao dia mau? Está entendendo, irmão? O dia em que muitas vezes chega a angústia no homem, no coração do homem, chega a angústia no coração do crente. Quem espera isso? Mas é preciso estar revestido das armaduras de Deus para estar firme, para ele suportar o dia mau. Paulo disse, irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra o diabo e seus anjos. A minha luta e a sua luta não é contra ninguém da igreja. A minha luta e a sua luta não é contra a nossa família, não, irmãos. É contra o diabo e seus anjos. Porém, irmãos, é contra firme na presença de Deus. Aí Jeremias disse, irmãos, que não receia quando vem o calor. É esse, irmão, já viu? Uma árvore que ela não receia, irmãos, quando vem o calor. Lá no sertão que eu pé, eu acho que é de ancholim, e os gados, irmãos, eles comem sabendo das folhas dele. O sertão é seco, irmãos, mas a folha é verdinha todo o tempo. Viu, irmãos? Então ele deve ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que vem as adversidades da vida, como já disse no livro de Mateus,
sobre o homem que edificou sua casa marinho na rocha. Mas somos, irmãos, justificados pela fé e temos paz com Deus em Jesus Cristo. Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a graça de Deus nos alcançou. A justificação também, não Deus, que nos justificou pelo seu sangue. Jesus fez o seu sacrifício na morte da cruz do Calvário. Aí diz mais aqui: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Aí diz o versículo 9: vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Paulo disse, irmãos, uma coisa, ensinando a igreja, dizendo que, falando irmão acerca da circuncisão, e tanto irmãos, acredito que na igreja de Roma, também como na igreja em Corinto, e eu acho também na igreja de Efésios. Lá vimos os crentes judeus convertidos, e alguns crentes judeus, irmãos, ele ainda acreditavam na circuncisão conforme a lei ensina, irmãos. Eles ainda queriam ser praticando a circuncisão natural como a lei ensinava. Mas Paulo ele veio falar, irmãos, que a verdadeira circuncisão na nova aliança, que a verdadeira circuncisão ela vem do coração, né, irmãos? Paulo fala isso. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa maldade. Vem, pois também a bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizendo que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, né? Nós estamos ensinando para a igreja que a justificação de Abraão ela foi imputada, irmãos. Como falei, nós tínhamos problemas na igreja, era enfrentada alguns conflitos, irmãos, na igreja na época de alguns judeus convertidos, irmãos, qual, como falei, eles ainda queríamos a prática da circuncisão, como nos dias atuais dos irmãos, alguns ainda creem, né, irmãos, que pode guardar o sábado, né, irmãos, que alguns ainda fazem alguma coisa da lei. Porém, irmãos, como Paulo citou para a igreja, nós estamos na nova aliança, né, irmãos? Hoje somos justificados pela fé através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, Abraão foi justificado pela fé. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creram, estão eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas aquele também anda na pisada daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão, né, irmãos? Paulo, ele ensina muito bem, né, irmãos, para a igreja a respeito da justificação pela fé do Senhor, a respeito da circuncisão, né, irmãos? Hoje é mais necessário, antigamente sim, porém hoje é mais necessário alguém ser circuncidado, né, irmãos? Mas focamos nisso, irmãos, somos justificados pela fé. Temos paz com Deus em Jesus Cristo através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, ela nos alcançou, chegou até nós, chegou até a nossa vida, né? Chegou na nossa
família, chegou na igreja, né? Nós estamos alegres, gratos a Deus, porque a graça de Deus ela chegou na nossa vida. E isso para nós, irmãos, é muito importante nós estarmos diante de Deus, alegre, justificado, sabendo que o céu Ele nos espera. Apesar de todas as dificuldades da vida, de todas as adversidades da vida, mas o céu nos espera. Paulo nos explicou detalhadamente para os crentes, né, irmãos? Há muitas preocupações a respeito de Abraão, a respeito da circuncisão, mas Paulo deixou muito bem claro: somos justificados pela fé em Jesus Cristo, né, irmãos? A graça de Deus ela chegou na nossa vida. A graça de Deus, irmãos, ela justificou nós que estávamos no pecado, levando uma vida, irmãos, miserável, uma vida pecaminosa, mas Jesus, Ele libertou nós do pecado. Então somos justificados pela fé. Fazemos, irmãos, a vontade de Deus, a obra de Deus, fazemos com alegria, com perseverança. Louvado seja o nome do Senhor, com alegria, irmãos. O bom é fazer com alegria. Não é isso, irmãos? Com sinceridade, eu e você somos justificados pela fé. Jesus nos chamou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para a salvação. Jesus tem nos escolhido, nos chamado. Se estamos aqui porque fomos justificados pela fé, se fazemos algo para Deus porque somos justificados pela fé. Seja ele quem for, a criança, o jovem, adolescente, o homem, a mulher, o preto, os negros, o legado, vocês todos, nós todos fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. E essa justificação trouxe a nós salvação, trouxe a nós perdão, trouxe a nós liberdade, trouxe a nós graça, amor, trouxe a nós perseverança, paciência, irmãos. Temos paciência. Se nós não temos paciência, irmãos, nós perdemos o foco, a direção do caminho, porque quando alguém sem paciência fica perturbado. Mas temos paciência. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele nos ficou, Ele nos chamou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegro nesta noite, porque a graça de Deus chegou na minha vida, porque a graça de Deus não chegou em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse que agia na ignorância, nós também nos agíamos na ignorância, mas a graça de Deus chegou em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A reconciliação não são mais os filhos da ira, irmão. Não. Hoje somos reconciliados. Hoje temos salvação. Tem muitas pessoas hoje não creem que não briga mais a respeito da salvação. Parece que esqueceu que Jesus vai voltar. Parece que esqueceu que é justificado pela fé. Parece que esqueceu que a graça não existe mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas somos, irmãos, justificados pela fé. Abraão creu que Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Foi fácil para Abraão, irmãos? Não foi fácil, não era nada fácil. Há sacrifício, a luta, a perseguição, também a perseverança. Nós vimos, irmãos, que Abraão passou por muitas adversidades, mas Deus tinha chamado Abraão. Deus tinha justificado Abraão. Abraão passou em um momento difícil, em letra de Gênesis. No livro de Gênesis capítulo 12 vai ver, quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai de caminho à terra que Deus ainda ia lhe mostrar, Abraão encontrou desafios, encontrou perseguição, encontrou luta, divisão, irmãos. Abraão encontrou divisão, né, irmãos? Abraão encontrou conflito, e não é diferente da nossa vida, irmãos. Na nossa vida há luta, aleluia, conflito, a perseverança também, porque temos que perseverar.
há momento difícil, mas somos justificados pela fé. É isso que nós temos que olhar para isso, somos justificados pela fé. O céu nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus alcançou a nossa vida. A graça de Deus vai alcançar a sua vida. A graça de Deus nos dá liberdade para Deus, para ser salvo, para adorar a Deus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Louvado seja ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus pagou o preço pela minha culpa, pela nossa culpa. Aleluia, para sermos justificados pela fé, por Deus, em Deus, algum preço por isso. Então Jesus nos chamou, nos justificou. Louvado seja o nome do Senhor. Há desafios, a luta, irmãos, a perseguição também. Porque, irmãos, se já irmãos, se o crente tivesse luta, se ele não tivesse perseguição, se ele não tivesse, irmãos, a sua vida um pouco dificultosa, irmãos, na presença de Deus, já pensou isso, irmãos? Ninguém conseguia orar, ninguém queria, irmãos, ir na igreja, porque a sua vida estava boa demais, entendeu, irmão? Ninguém queria cultuar, ninguém queria agradecer a Deus, mas tem que ter luta, tem que ter prova. Mas é preciso estar revestido da armadura de Deus, para que possa suportar o dia mau. Entendeu, irmãos? É preciso ser revestido das armaduras de Deus para poder suportar no dia mau. Já imaginou, irmão, o crente preparado para o dia mau? Irmãos, para a luta na vida dele? Você já pensou? Se de repente começar a virar ao contrário? Entendeu, irmão? Já a luta começar a aparecer na nossa vida e o vento nos dá ao contrário na nossa vida. E se não tiver firme na rocha, irmãos? E se não tiver alicerçado na palavra? E se a nossa casa for edificada, irmãos, na areia? De chuva, vendaval, colhe a casa, que aquela casa não vai de muita fome, irmãos. Mas se a nossa casa, a nossa fé estiver alicerçada na rocha, não é diferente. Vem o vento, vem a tempestade, colhe-nos com aquela casa, e a casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Assim é a vida do obreiro, irmãos. Assim é a vida do crente. A vida do obreiro é dependíssima do alicerce espiritual da fé, do alicerce de Jesus Cristo. A vida do crente, irmãos, consiste nisso aí. A vida alicerçada na presença de Deus, alicerçada em Jesus, irmãos. Então é preciso, irmãos, que nós sejamos alicerçados na palavra de Deus. Entendeu, irmãos? É preciso isso. Que nós estejamos, irmãos, firmes nas promessas de Jesus, como diz o louvor. Firme nas promessas de Jesus. Uma coisa devemos ter certeza, irmão, Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar um povo zeloso e de boas obras. O povo que Jesus pagou o preço, irmão, no Calvário, para salvar. Rasgou o véu de alto a baixo, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então ele pagou o preço, irmãos, em nosso lugar. Por isso estamos aqui hoje alegres, felizes, justificados pela fé. Deus, nesta noite, irmãos, nos abençoe. Já agradeço a oportunidade, no nosso pastor, pela confiança de ter chegado aqui, ter a oportunidade de chegar aqui nesta noite. E agradeço, irmãos, pela paciência